Estamos aqui hoje reunidos para mais uma lição da nossa escola dominical. A revista que estamos utilizando é a revista de nome Por que o Evangelho é Boa Notícia? A nossa lição de hoje é a lição de número 7. O texto bíblico base da nossa lição é o texto de Isaías, capítulo de número 53, verso 1 até o 12. O título da nossa lição é O Eleito e o subtítulo é O Filho Amado e Sua Obra em Nosso Favor. Vamos lá. Na introdução da nossa lição, nós vemos que Jesus Cristo ele está no centro da história da humanidade. Ele é um divisor na história da humanidade. Por que disso? Quando a gente pensa em uma data, principalmente uma data muito antiga, é comum da gente ver o nome AC ou o nome DC. AC, como nós sabemos, quer dizer antes de Cristo e DC quer dizer depois de Cristo. Então, quando nós pensamos numa data muito antiga, é comum que essa data tenha esses nomes para sabermos se isso foi antes de Cristo ou se isso foi depois de Cristo. E quando nós pensamos em antes ou depois de Cristo, nós nos damos conta de que o acontecimento Cristo, o nascimento de Cristo, ele está ali no centro da história da humanidade. Ele está dividindo a história da humanidade em dois períodos. O período que era antes dele e o período que é depois dele. Ele está dividindo toda a história em duas partes, em antes do seu nascimento e depois do seu nascimento. Isso demonstra a centralidade de Cristo na história. Ponto 1 da nossa lição, o Filho de Deus. Quem é esse Jesus Cristo que dividiu a história da humanidade? Esse Jesus Cristo que dividiu a história da humanidade é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Trindade é Deus, é o único Deus que existe. Não existe outro Deus, não existe Deus além do verdadeiro Deus. Esse único Deus que existe, ele subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são pessoas distintas, mas não são três deuses distintos. Eles são o único Deus que existe. Há um só Deus, no qual subsistem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não foi gerado, nem procede de ninguém. O Filho foi eternamente gerado pelo Pai e não procede de ninguém. O Espírito Santo procede eternamente do Pai e do Filho. Essas são as três relações, essas são as relações que existem dentro da Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho é eternamente gerado do Pai. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não foi criado. Ele não é uma criatura como nós somos, não é uma criatura como o mundo é. Ele é eternamente gerado. Foi gerado eternamente dentro da eternidade, antes da criação do espaço e do tempo. E ele é da mesma substância do Pai. Esse é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Nós temos na nossa lição também que a Trindade fez entre si uma aliança. Essa aliança é chamada de aliança da redenção. A aliança da redenção, ela antecede a aliança ou pacto da graça. O pacto da graça é o pacto firmado por Deus que nos salvou. Deus Pai elegeu aqueles a quem iria salvar. Jesus Cristo veio na história e morreu no lugar daqueles eleitos por Deus Pai. E o Espírito Santo, no momento apropriado, veio a cada um de nós, os eleitos de Deus, e aplicou a salvação feita por Jesus Cristo lá na cruz a cada um de nós. O Pai elegeu, Jesus Cristo efetuou a salvação e o Espírito Santo aplicou a salvação a cada um de nós. Isto é o pacto da graça, o pacto firmado entre Deus e nós, o seu povo, a quem ele salvou. A aliança da redenção é anterior, é
Deus, ele com ele mesmo, firmando um acordo para que no momento presente efetuasse a nossa salvação. Enquanto o pacto da graça ocorre no momento presente, salvando a cada um de nós, a aliança da redenção é anterior, ela ocorre na eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fazem um acordo para futuramente, no momento apropriado, fazer a salvação de cada um de nós. Primeiro vem a aliança da redenção e depois a aliança da graça. A aliança foi firmada com Jesus Cristo. Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Esse Jesus Cristo também nós temos na nossa lição, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ele é Deus, sempre foi Deus, sempre será Deus. Mas no tempo e no espaço, ele encarnou. Ele, além de Deus, se tornou verdadeiro homem. Assim como ele tem todas as propriedades de Deus, ele é Deus, ele também tem todas as propriedades de homem. Ele também é homem. Ele também se cansou, ele também chorou. Tudo aquilo pelo qual nós passamos, ele também passou. Não é porque ele é Deus que ele deixa de ser homem, ou ele é homem em algum outro sentido diferente de cada um de nós. Aquilo que nós somos, ele também foi. Ele assumiu a forma humana e foi verdadeiramente homem. A distinção que existe entre a humanidade dele e a nossa é que ele não pecou, não foi pecador como nós somos. Essa é a diferença. Mas as mesmas dificuldades, as mesmas lutas pelas quais nós passamos, ele também passou, porque ele foi verdadeiro homem. Ele não apenas foi verdadeiro homem, como ele continua sendo verdadeiro homem até hoje. Ele ressuscitou, ele possui seu corpo glorificado, mas ainda continua sendo um corpo humano. O corpo glorificado de Jesus Cristo não é um corpo distinto do corpo que nós temos. Certamente que é glorificado, certamente que não é exatamente igual ao nosso. Ele tem propriedades glorificadas, mas continua sendo um corpo humano com carne e osso, assim como é o nosso corpo humano. Um corpo humano, porém glorificado. Esse Jesus Cristo, no ponto 2, nós vemos que ele é o substituto dos pecadores. Logo no início, nós vemos que ele passou por um nascimento miraculoso. Ele nasceu a partir do Espírito Santo na Virgem Maria. Ele não nasceu de uma concepção natural igual à nossa. O nascimento dele foi diferente. Ele nasceu a partir do Espírito Santo. Por que disso? Para que ele não fosse contado junto dos filhos de Adão, que são pecadores. Todos nós que nascemos de concepção natural, já nascemos em pecado, porque nós somos filhos de Adão. Jesus Cristo não nasceu da mesma forma como nós nascemos. Ele nasceu de uma forma miraculosa. E ele nasceu, portanto, sem pecado. Diretamente a partir do Espírito Santo. Sem pecado algum. Essa é a diferença entre a humanidade de Jesus e a nossa humanidade. Em vida, ele não pecou. A sua vida foi perfeitamente santa. Não há pecado algum em toda a sua vida. Ele não seguiu as tradições pecaminosas dos fariseus, não seguiu tradições pecaminosas dos saduceus, não pecou à semelhança de israelitas, mas viveu perfeitamente reto. E ensinou aquilo que ele praticava. Ensinou a lei para que as pessoas do seu tempo pudessem viver retamente também. Ele foi perfeito, sem pecado algum. Por que isso é importante? Porque Jesus Cristo é um segundo Adão. Assim como Adão foi, Jesus Cristo também foi. Adão foi um representante da humanidade. Se ele pecasse ou não pecasse, aquilo não iria atingir apenas ele, mas atingia a descendência dele também. Por conta do pecado de Adão, todos nós pecamos, porque ele representava cada um de nós. Assim também Jesus.
Jesus representava não apenas ele, mas representava todos os eleitos de Deus Pai que Deus havia elegido antes da criação do mundo, na eternidade. Todos aqueles a quem Deus havia elegido, Jesus Cristo estava na terra representando. Ou seja, Jesus Cristo representava a igreja. Se ele pecasse, aquele pecado seria atribuído à igreja, da mesma forma que o pecado de Adão foi atribuído a toda a humanidade. Mas diferente de Adão, Jesus Cristo não pecou. Ele foi perfeitamente reto. E essa retidão, essa santidade de Jesus é atribuída à igreja da mesma forma que, se Adão tivesse sido reto, a retidão de Adão seria atribuída à humanidade. Só que Adão não foi reto, ele pecou, e o seu pecado foi atribuído à humanidade. Mas Jesus não pecou, Jesus foi reto, reto por toda a sua vida, e a sua retidão foi atribuída à igreja. Jesus, portanto, ali estava num pacto de obras à semelhança de Adão. Assim como Adão estava num pacto de obras, ou seja, ele estava sendo provado para ver se ele ia obedecer ou desobedecer, a fim de que se visse o que seria atribuído à humanidade, Jesus também estava num pacto de obras. Só que Jesus conseguiu, viveu retamente, ele conquistou vida para si e para a sua descendência, para a igreja. Não apenas viveu retamente, não apenas conquistou para si e para a sua descendência vida, mas ele sofreu uma morte maldita, uma morte de cruz. A morte de Cristo foi uma morte de cruz. Ele foi pendurado no madeiro para que a maldição que ele estava carregando ali naquele momento não atingisse a terra. Jesus Cristo morreu uma morte maldita porque ele não apenas foi morto naturalmente como as demais pessoas são. Não foi uma simples pena de morte. Ali na cruz, ele estava padecendo toda a maldição que cada um de nós, os salvos, deveria padecer. Aquilo que cada um de nós deveria sofrer eternamente no inferno, aquilo que cada um de nós deveria padecer para todo sempre no inferno, toda a ira de Deus, toda a dor, angústia, tudo aquilo que nós merecemos pelos nossos pecados, ali na cruz Jesus padeceu. Essa era a maldição que Jesus estava carregando. Não fomos salvos simplesmente pelo fato de ele ter tido uma cruz de espinhos, ou pelo fato de ele ter carregado uma cruz de madeira, ou pelo fato de ele ter tido as mãos perfuradas, ou pelo fato de ele ter tido o lado dele perfurado por uma lança, ou os pregos, ou qualquer outra coisa. O que realmente nos salva é o fato de que a pena que era devida a cada um de nós, ali na cruz, em meio a todo esse sofrimento físico que realmente existiu, em meio a todo esse sofrimento, ele padeceu a pena que era devida a cada um de nós. Então, a santidade de Jesus, a retidão dele, é atribuída a nós e o nosso pecado é atribuído a ele. E uma vez que isso é feito, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Nós podemos orar a Deus, nós podemos nos achegar à presença dele, nós podemos pedir a ele. E as nossas orações são aceitáveis, porque nenhuma condenação há mais sobre as nossas vidas, uma vez que Jesus Cristo pagou de uma vez por todas todos os nossos pecados, de tal forma que não é necessário repetir sacrifícios, como era feito no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia sacrifícios contínuos. Por quê? Porque aquele sacrifício que era feito não era feito de tal forma que pagasse por todos os pecados das pessoas. Na verdade, não estava pagando pecado algum. Estava representando o pagamento de pecados. Mas uma vez que o sacrifício de Jesus Cristo pagou por todos os pecados, não há mais a necessidade de repetir sacrifícios. É por essa razão que não temos hoje sacrifícios como havia na época do Antigo Testamento. Morreu morte de cruz, morreu uma morte maldita. Agora Deus pode ser justo e justificador. O que isso quer dizer?
Deus pode justificar a cada um de nós. Justificar é atribuir a característica de inocente. É dizer, você é inocente. Não há condenação para você. Não há pena para você padecer. Você foi justificado. Você foi considerado justo diante de Deus. E Deus pode fazer isso de forma justa. Ele pode ser justo e justificador. Por que Deus pode fazer isso de forma justa? Porque não há pena mais para nós mesmos. Realmente a pena não mais existe. Por que não existe? Porque Jesus Cristo já pagou de uma vez por todas. Veja bem, se Jesus Cristo não tivesse pagado as nossas penas, Deus, se perdoasse os nossos pecados, não seria justo. Por quê? Porque onde estaria a nossa pena? Deus é justo. E se Deus é justo, para o pecado tem de haver a pena. Cadê a pena para os pecadores que Deus está perdoando? Não haveria. Isso seria injustiça. Mas uma vez que Jesus Cristo pagou por todos os nossos pecados, Deus pode nos justificar e fazer isso de forma justa, sem ser injusto. Deus mesmo, na pessoa de Jesus Cristo, que é Deus, pagou pelos nossos pecados. E Deus mesmo agora nos justifica. Declara a cada um de nós justos, no momento em que colocamos a nossa fé na obra de Jesus Cristo e no momento em que nos arrependemos dos nossos pecados. Deus agora pode ser justo e justificador. E uma vez que Jesus Cristo terminou a sua obra, Ele está agora assentado à destra de Deus Pai. Ele venceu, Ele triunfou, Ele ressuscitou dentre os mortos pelo seu próprio poder e agora está assentado à destra de Deus Pai. E o que Ele faz lá dos altos céus? Ele reina. Reina sobre todo o mundo. Na época do Antigo Testamento, o povo de Deus era restrito basicamente a Israel. Havia alguns poucos convertidos de outras nações, mas basicamente o povo de Deus era Israel. Não havia reino de Deus espalhado por todo o mundo. O mundo estava sob densas trevas. O paganismo imperava no mundo inteiro, cada qual com seu próprio paganismo, porque Satanás enganava todas as nações. Mas uma vez que Jesus Cristo venceu, agora Satanás está preso. Não que ele não haja mais. Ele está preso no sentido de que ele não mais pode enganar as nações. Ele está aprisionado. O seu poder de enganar as nações foi restringido. Ele atua, mas não atua da mesma forma como atuava no Antigo Testamento. Naquela época ele atuava de tal forma que o mundo inteiro estava sob densas trevas. Agora isso não é mais a realidade. O mundo inteiro não está mais sob densas trevas. Ainda existem trevas. Satanás ainda atua, mas não da mesma forma como atuava no Antigo Testamento. Prova disso é que o Evangelho hoje está por praticamente todas as nações. A América hoje conhece o Evangelho. Na época do Antigo Testamento não conhecia. A Europa hoje conhece o Evangelho. A Ásia conhece o Evangelho. A Oceania conhece o Evangelho. O Evangelho está por todos os continentes, coisa que não existia antes. Por que disso? Porque Jesus Cristo agora reina. Está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus Cristo reina e Ele conquistou isso pelo seu próprio poder, pela sua própria vitória. Ele conquistou, diferente de Adão. Adão, o primeiro Adão, falhou. Jesus Cristo não falhou. Jesus triunfou e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Vamos ler a aplicação da nossa revista para encerrarmos a lição de hoje. Quando medita na sua salvação, sua gratidão costuma se dirigir mais a Deus, o Pai ou Jesus Cristo? Como a compreensão da doutrina da aliança da redenção na eternidade pode auxiliá-lo nisso? Uma das dúvidas mais comuns sobre a fé cristã é: se Jesus era Deus, como ele pôde morrer? Após nosso estudo, você seria capaz de responder a esse questionamento? Se Jesus era Deus, como pôde ele morrer? Tente responder.
Quais textos bíblicos você utilizaria em sua argumentação? Leia o Evangelho de Mateus durante a semana. Bastam 4 capítulos por dia, prestando atenção à vida justa e perfeita de Cristo. Agradeça a Deus por ter oferecido seu Filho como um Cordeiro santo e sem mácula em seu lugar. E tome-o também como modelo para a sua vida cristã. Que nós possamos pensar nessas questões, respondê-las e tomar Jesus Cristo como um modelo de vida para cada um de nós. Que assim possa ser. Vamos orar a Deus para encerrarmos a nossa lição no dia de hoje. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti porque o Senhor enviou seu Filho amado como Cordeiro para padecer em nosso lugar pelos nossos pecados. Agradecemos a Ti por tão grande manifestação de amor por cada um de nós. E que possamos, Deus, imitar o exemplo de Cristo, que possamos ser como Cristo foi aqui em terra, que possamos ser justos e santos aos Teus olhos. Que assim, Deus, possa ser com cada um de nós. Te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.